Olá, meus amados e meus queridos irmãos, a graça e a paz. Para você que ainda não me conhece, quero me apresentar. Meu nome é Edilson Soares e mais uma vez estou aqui para trazer algo da palavra de Deus, da parte de Deus, para você que me ouve neste momento. Talvez você recebeu esse áudio no seu WhatsApp, talvez você recebeu esse áudio no seu e-mail. Ouça com atenção. Para o que esteja fazendo, para ouvir a palavra de Deus. Quero que você ouça a palavra de Deus no livro de João, capítulo 5 e versículo 2, que diz o seguinte: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que eles lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: Olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A palavra de Deus, meus irmãos, é muito clara. Ela diz que o Senhor Jesus se encontrava próximo a um tanque de 5 pavilhões, chamado Betesda. Esse tanque, ele recebia ali, era crido pelas pessoas ali daquele local, que um anjo descia naquele local, agitava as águas de tempos em tempos, e as pessoas que, a primeira pessoa que caía naquela água, ou que adentrasse aquela água, ficava curado. O que me chama a atenção, meus irmãos, desta passagem, é que muitas vezes nós procuramos curas em tantas outras coisas. Nós vamos muitas vezes em tantos outros lugares, tentamos fazer tantas outras coisas que as pessoas nos ensinam a fazer. De repente nós precisamos de uma cura espiritual, de uma cura física, nós precisamos de uma cura interna, mas nós ficamos protelando, nós ficamos buscando paliativos, remédios paliativos, para, em vez de ir diretamente ao dono da bênção. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor nosso Deus, e Jesus, sendo Deus encarnado, ele tem todo o poder nas mãos. Isso não quer dizer que você não tem que fazer um tratamento, mas o que me chama a atenção é que quando o Senhor Jesus pergunta para aquele homem se ele queria ser curado, antes dele responder que queria ser curado, ele começa a se lamentar: Mas Senhor, faz 38 anos que eu estou deitado aqui à beira desse tanque, e toda vez que a água é agitada, alguma pessoa entra na água antes de mim e eu não consigo ser curado. O que me chama a atenção, meu querido, é que este homem, em vez de responder a pergunta ao qual o Senhor Jesus o fizera, não,
ele simplesmente foi se lamentar com Jesus por não conhecer a capacidade daquele grande homem, a capacidade daquele Deus em carne ali na sua frente. E simplesmente ele começou a reclamar. Simplesmente ele começou a dar ali situações porque ele não tinha sido curado. Com a pergunta que o Senhor Jesus fez a ele: tu queres ser curado? O Senhor Jesus não perguntou para ele: há quanto tempo tu estás aí neste local e não é curado? O Senhor Jesus não perguntou para ele, não queria saber o tempo que ele estava ali. Mas ele, antes que o Senhor Jesus pudesse falar mais nada, ele começa a reclamar. Muitas vezes nós passamos pela nossa vida, meu querido. Muitas vezes nós passamos por situações, em vez de nós buscarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, nós ficamos reclamando da situação. E aí, em vez de nós tomarmos uma atitude, de nós buscarmos a presença do Senhor, de nós nos entregarmos ao nosso Deus e crermos que Ele pode fazer um milagre, porque Ele pode fazer um milagre na minha e na sua vida, nós simplesmente ficamos procurando paliativos. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que fazer o tratamento. Eu não estou aqui dizendo que você descobriu um câncer, descobriu uma enfermidade na cabeça, no corpo, no cérebro, no estômago. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer o tratamento. O Senhor, nosso Deus, deixou os médicos na terra para que pudessem cuidar do nosso corpo, para que pudessem cuidar de nós. Mas há situações que os médicos não podem fazer nada. Há situações que os médicos não têm a cura. Há situações que os médicos até dão paliativos, mas eles não têm a cura. Já foram comprovado que a pessoa que busca a presença de Deus e aquela pessoa que busca a presença do Senhor Jesus numa situação de doença, de enfermidade, a cura dela é quase que certa. Ou pelo menos a maior porcentagem de pessoas que recobraram a saúde, de pessoas que voltaram a ter uma vida normal, é quase que 70%. Enquanto as pessoas que não buscam a Jesus, as pessoas que simplesmente acreditam na força do braço, elas não podem ter esta margem. E o que me chama mais atenção é que quando Jesus dá uma ordem para ele, Jesus ele não pede, Jesus ele dá uma ordem: esteja curado, pegue o seu leito e ande, pegue a sua maca, a sua cama e ande, e vá. É isso que o Senhor Jesus faz. A palavra de Deus diz no versículo 8: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente. Não foi depois, não foi daqui 5 minutos, não. Imediatamente. Imediatamente. O homem se pôs a andar. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Se viu curado. Ele quer fazer isso comigo. Ele quer fazer isso com você. Para de ficar reclamando. Pare de ficar se lamuriando para aquele ou para outro, para aquilo ou para o outro, para o fulano ou para o Bertano. Vá direto ao nosso Deus e fale com Ele. E talvez pessoas vão querer impedir que Deus faça a obra na sua vida, como quiseram impedir que Deus fizesse a obra na vida deste homem, curasse esse homem, porque logo após, e muitos vão colocar a dúvida na cura, porque chegaram para esse homem e disseram para ele: hoje é sábado e não é lícito carregar o seu leito. E ele disse: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Tal era a autoridade de Jesus, tal é a autoridade de Jesus. Então, meu amado e meu querido irmão, você não tem que dar ouvidos a esse ou aquele. Você tem que dar ouvidos à palavra do Senhor. Você tem que dar ouvidos
ao nosso Deus Todo-Poderoso. E sabe como ouvimos Ele? Orando, buscando a sua presença, falando com Ele, se entregando a Ele, colocando as nossas vidas ou a nossa vida nas mãos dele. É dessa forma. Muitos tentarão te enganar, muitos colocarão você e a sua fé em xeque. Mas se você está na presença de Deus, você está próximo do Pai. E quando você está próximo do Pai, você fica mais fortalecido, você fica mais forte e você terá palavra para combater o levante do inimigo. Creia tão somente, meu querido, nesta palavra. Pare de reclamar, pare de ficar se lamuriando da vida. Saiba que de onde vêm as lutas, vem a bênção. Jó não disse, quando a sua mulher pediu que ele blasfemasse contra o seu Deus e depois morresse, e ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá." Nós viemos para esse mundo, meu irmão, minha irmã, sem nada. Nós viemos nu, banguelo e careca. Alguns até têm um cabelinho, mas a maioria vem nu, banguelo e careca. Mas todos vêm nu, sem bolsos. Precisamos ter a consciência de que Deus é primordial nas nossas vidas. E crermos que tudo que acontece na nossa vida vem dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Até o inimigo de nossas almas, para atuar em nossas vidas, a palavra de Deus nos deixa clara. Viu o que aconteceu com Jó? Satanás rodava, passeava pela terra. Ele foi ter com Deus. Ele pediu autorização para que tocasse na vida de Jó, depois para que tocasse na família, nos bens de Jó, aí tocasse na carne de Jó, no corpo de Jó. E o Senhor nosso Deus disse: "Você pode tocar na carne dele, mas na alma dele você não toca." Se você olhar nas escrituras, você vai ver que, mas Jó é o único homem que recebe o elogio da parte de Deus. Servo íntegro e fiel. Ele não fala isso de Abraão, apesar de chamá-lo de amigo. Ele não fala isso de Davi, apesar de declarar que Davi era segundo o seu coração. Mas ele declara sobre a vida de Jó: servo íntegro e fiel. Não vamos fazer igual o homem do tanque de Betesda. O Senhor teve misericórdia da vida dele ali naquele local. E ele foi curado. E logo ele tomou o seu leito. E logo ele estava no templo, agradecendo a graça recebida. Será que devemos seguir o exemplo e recebemos? E muitos estão atrás da bênção, não estão atrás do abençoador. Saiba que se você estiver com o abençoador, a bênção te perseguirá. A palavra de Deus, ela é muito clara. E se mesmo você passar por dificuldades, por problemas, você terá força para se sustentar, porque a sua casa é edificada na rocha e não na areia. Que essa palavra possa falar melhor ao seu coração, meu amado. Que você possa meditar mais neste versículo de João 5, capítulo 5, a partir do versículo número 2. Que você possa ler e reler ali, que com certeza o Espírito Santo falará ao seu coração ainda mais, bem melhor do que este servo do Senhor tem a falar contigo. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia a você. Espero que esta palavra tenha chegado em um momento oportuno para a sua vida. E que você
possa estar a cada dia mais focado, ligado na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o ramo que está fora da videira, este não dá fruto, seca e cai. Então esteja ligado na videira, que é Cristo, que é o nosso Deus, e que o Senhor fale melhor a cada coração. Que Deus abençoe mais uma vez. Eu sou o irmão Edilson Soares, e que Deus possa tocar no seu coração a cada dia, derramando todas as graças do céu e te fortalecendo até a vitória, em nome do Senhor Jesus.